Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais uma sessão de webinar. Hoje, subordinado ao tema o papel do desporto escolar na promoção dos estilos de vida saudável. Para falarmos um pouco sobre este tema, temos dois convidados. Imediatamente à minha esquerda, o Dr. Jorge de Sousa, técnico da Divisão de Desporto Escolar da Direção-Geral da Educação, entidade responsável pelas diretrizes nacionais relativas ao desporto escolar nacional. A seguir temos o Dr. Hugo Pereira, que foi colaborador como professor do desporto escolar, responsável por grupos e equipas em escola e trabalhou na coordenação nacional no Gabinete Central do Desporto Escolar. Neste momento está connosco como investigador da Faculdade de Motricidade Humana, mais concretamente com o Núcleo de Exercício e Saúde, na área da modificação comportamental. E vamos começar exatamente com este tema, modificação comportamental. O que é isto dos estilos de vida saudáveis? Segundo a definição, sabemos que é a forma como cada um gera o seu próprio capital humano ao longo da vida. Quando falamos em estilos de vida saudáveis, referimos, portanto, à forma como cada um gera o seu capital de saúde ao longo da vida. Começo com o nosso primeiro convidado, o Dr. Jorge de Sousa, e perguntar-lhe exatamente, tal como o tema do webinar nos diz, como é que vê o papel do desporto escolar na promoção dos estilos de vida, nesta gestão do capital relativo à saúde no dia-a-dia? Bem, eu de facto acredito desde há muitos anos que o desporto escolar tem um papel fundamental na promoção da saúde dos nossos jovens. Desempenha de facto um papel estratégico no bem mais importante da vida das pessoas, que é a saúde. E não só, também no trabalho educativo em torno dos valores e, naturalmente, no desenvolvimento do próprio desporto. Quando falamos em estilos de vida saudáveis, falamos em hábitos. E quando falamos em hábitos, falamos em cultura. Eu acredito que a cultura deve ser promovida nos jovens, nas idades mais jovens, porque só isso garante que, ao longo do desenvolvimento da pessoa humana, um conjunto de atitudes e comportamentos relativos a esta questão, estas questões da vida saudável, sejam de facto mantidos. A gestão do nosso próprio capital de saúde implica modificação do nosso comportamento, calculo eu. Como é que vês esta questão do desporto escolar, primeiro com a experiência que tens de ter colaborado com o desporto escolar, quer ao nível de escola, quer ao nível nacional, e hoje como investigador nesta área da modificação comportamental, o desporto escolar vai promover, na tua perspectiva, modificação no comportamento destes jovens, de forma a poderem gerir de forma mais, diria, autónoma, mais consciente, a sua atividade física? Sim. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar convosco, é sempre um prazer. Retomar a casa, sim, já que nos estamos a recordar que voltar a casa. Sim, já estiveste no mesmo gabinete. E daí o tratarmos por tu, não acharem estranho aqui os nossos assistentes. Bons tempos. Eu concordo com o Jorge, realmente eu vejo o desporto escolar como um meio de promoção dos estilos de vida saudável. Na medida, e quando estavas aí a reler a definição de estilos de vida saudável, na medida em que preserva realmente a autonomia, porque é a forma como cada pessoa interpreta a sua noção de saúde. Cada pessoa gera o seu capital humano ou de saúde, neste caso. Exatamente. E o desporto escolar garante isso mesmo. Nós, no grupo de investigação da Estudância lá na faculdade, a nossa investigação baseia-se muito na teoria da autodeterminação dos comportamentos. E o que é isso, concretamente? Que diz, essencialmente, que a pessoa está mais predisposta para mudar o seu comportamento se esse novo comportamento satisfaz três necessidades básicas, que é a necessidade de autonomia, de competência e de relacionamento. E realmente, o desporto escolar, e falando desta questão da individualidade do estilo de vida saudável, o desporto escolar satisfaz a questão da autonomia, não é? Portanto, os miúdos envolvem-se na atividade, embora a atividade interna os professores façam um pouco mais de pressão para terem
uma adesão maior nas sessões. A atividade externa, então, é mesmo só para quem quer e se dedica aos treinos. É uma decisão individual ou poderá ser uma decisão coletiva? Nestas idades, os nossos alunos gostam do apoio social dos pares. Portanto, é uma decisão mais individual ou é uma decisão que poderá ser coletiva? Em ambos os casos têm o mesmo benefício para a saúde deles? É indiferente ser... Está aqui a razão pela qual eles iniciam a atividade, sendo que se iniciem por si, pode ser diversa, não é? Podem iniciar porque gostam da atividade, podem iniciar porque algum amigo, algum colega de turma começa e procuram satisfazer aquela necessidade do relacionamento quando entram para o grupo equipa ou para a atividade, mas depois, para se manterem, vão ter que satisfazer realmente a questão da autonomia, de várias formas, e a questão da competência, que eu acho que também o desporto escolar favorece o desenvolvimento da competência numa dada modalidade, numa dada atividade que... Mas voltando ainda à autonomia, nós quando falamos da autonomia do aluno, o desporto escolar só promove esta autonomia no sentido de a opção pela atividade física ou terá um papel de promoção da autonomia nos seus comportamentos relativos à saúde em termos gerais, ou seja, na autonomia para gerir o seu peso, na autonomia para as horas de sono que pratica, ter autonomia para chegar a um bar e escolher o alimento mais correto de acordo com o tipo de atividade física ou de acordo com a sua composição corporal, se tem mais excesso de peso ou não tem excesso de peso, se calhar pode ou deveria escolher alimentos diferentes, ou se calhar todos têm que escolher os mesmos alimentos. O problema é não escolher os mesmos alimentos, o que leva uns a terem mais peso do que outros. Portanto, estamos a falar, o desporto escolar pode ou não pode ter influência na autonomia mais alargada? Quer dizer, de uma forma assim empírica, não tenho dados que suportem esta minha afirmação, parece-me que qualquer aluno que queira ter sucesso na modalidade em que está envolvido o desporto escolar, ou nas modalidades, vai optar por um estilo de vida mais regrado, mais saudável, para potenciar as adaptações no treino, não é? O professor, com certeza, que lhes transmite essas informações, e o facto de não sair tanto, ou não consumir álcool ou tabaco, porque prejudica a prestação, poderá favorecer realmente a adoção desses hábitos, e a sensação de benefício de saúde poderá perpetuar esses hábitos saudáveis, de escolha de alimentos mais saudáveis. Essa pequena modificação do comportamento ao aderir à atividade física pode-se alastrar, ser quase que exponencial para as outras áreas. Estamos aqui no campo das exposições, mas sim, é plausível, faz sentido. E como é que o desporto escolar, a nível nacional, vê isto? Esta autonomia? Dá, de facto, autonomia aos professores? Vê resultados? Tem algum estudo nesta área de mais prática desportiva, melhor alimentação, ou mais prática desportiva, mais saúde? Deixa-me só acrescentar, antes de começares a falar, que esta questão da autonomia também se verifica, ou também é necessário verificar-se dentro da própria sessão. Como professor de Educação Física e como professor de Desporto Escolar, eu, e penso que qualquer professor, dependendo um bocado também do seu talento e do seu à vontade na modalidade, adota as sugestões dos alunos para poder incluir algo que os alunos mais gostem, algo que os alunos escolham dentro da sua unidade de treino ou dentro da sua aula. E, portanto, a aula não é uma ditadura em que não há autonomia por parte do aluno. Há alguma democracia dentro da aula. Para mim, a aula é ultra democrática. Não é só essa questão. A questão da autonomia, já agora gostava de acrescentar qualquer coisa em relação a isso, é uma questão fundamental na educação. Nós tivemos um grande pedagogo, que por acaso foi secretário de Estado da Educação, já falecido, que foi Pedro Dória da Cunha, que dizia, curiosamente, que liberdade era um conceito negativo, porque imposto socialmente, e que a autonomia era um conceito positivo, porque era colocado pelo próprio indivíduo. Quer dizer... Era interna, a autonomia é interna. De facto, todo o processo, o desenvolvimento das capacidades físicas, motoras, cognitivas, que constituem a educação, gera-se um pouco em torno destes conceitos de liberdade e de autonomia. A escola reproduz socialmente as regras sociais, mas o que pretende é o desenvolvimento de cada uma
das pessoas, de cada um dos alunos. Desenvolvimento integral, diríamos. O sucesso é tanto maior quando cada um, de acordo com as regras que são impostas socialmente, conseguir interpretar de uma forma mais positiva essas mesmas regras e conseguir tomar as melhores decisões no respeito pela autonomia dos outros. Qual o papel do desporto escolar? O papel do desporto escolar é de facto o ensino do desporto através da competição e dos processos que o antecedem, que são os treinos, por profissionais habilitados pedagogicamente, no sentido de educar pelo desporto, para o desporto e educar para a vida. Esse é o papel, de facto, do desporto escolar. Porque o desporto encerra em si uma qualidade extraordinária no desenvolvimento da cidadania, no desenvolvimento dos valores. É que o desporto reproduz as relações de cooperação-oposição que se vivem na vida social de uma forma muito interessante. É que, de acordo com regras, naturalmente, permanentemente reguladas pelo educador. E é, digamos, essa situação, essas relações de cooperação-oposição que são vivenciadas na competição, que vão permitir ao jovem adotar valores socialmente aceites, adotar comportamentos de autonomia, responsabilidade, sentido crítico, vivenciados com sentimentos de prazer, sentimentos de emoção, vivendo inclusivamente o risco, que é uma coisa que se vive socialmente, mas de forma controlada, em climas que se espera que sejam de comunicação positiva, assertivos, em que cada um saiba emitir as suas opiniões, tomar as suas próprias decisões, no pleno respeito pelas opiniões dos outros e pelas decisões dos outros. Isso é possível nas duas vertentes do desporto escolar, porque o desporto escolar tem duas vertentes, correto? Uma chamada a vertente interna e outra a vertente externa. A vertente externa mais virada para a competição e a vertente interna mais virada para... Não é bem assim. Digamos que são dois estadios diferentes de oferta da prática desportiva. O desporto escolar só faz sentido se houver competição e se houver os processos que antecedem de preparação para essa competição. A nível interno, procura-se uma atividade mais generalizada, ao alcance de todos, digamos, mais inclusiva, ao nível da recreação, da iniciação desportiva, em que todos têm acesso e já é possível promover esta autonomia nessa primeira fase? É por todas as atividades, para terem sentido pedagógico, devem ser orientadas por um professor. E tanto são orientadas por um professor ao nível interno, mais abrangente, como ao nível externo, digamos que é um degrau seguinte, mais de orientação e de especialização, em que se procura que os jovens tenham uma maior regularidade ainda no treino e possam disputar com outras escolas competições de nível local, nível regional, nível nacional e até mesmo de nível internacional. O que é importante dizer é que todas as atividades de desporto escolar têm de pressupor competição e todas elas devem ser reguladas por um professor pedagogicamente habilitado para o fazer. Ouvimos aqui falar de autonomia e agora começamos a ouvir falar de competências. Como é que ligamos a autonomia à competência? Falaste na teoria que teriam várias vertentes básicas. Como é que ligamos o desporto escolar à competência e como é que a promoção da competência nos comportamentos vai permitir esta perpetuação, este prolongamento da atividade física na vida? Porque esse era o nosso objetivo. Todos nós trabalhamos para quando os miúdos larguem o 12º ano, se mantenham ativos e que não deixem logo a faculdade. Que existe a tal literacia da atividade física ou desportiva, ou seja, não é só ter conhecimento, mas ter capacidade de colocar em ação. Exatamente. E que não retomem a atividade física só quando o médico os obriga ou quando a esposa se queixa. Que a barriguinha incomoda. Exatamente. Esta questão da competência e a nossa atividade enquanto professores de educação física nas aulas também visa, a minha atividade visa, e muitos colegas que conheço visa realmente esta promoção da competência, que é propormos atividades progressivamente mais difíceis, mas que tenham um sucesso
nós costumamos falar na pedagogia de 80%, e que essa percepção de competência dos alunos faça com que eles reproduzam algo dessas atividades propostas, quer nas aulas de educação física, quer no desporto escolar, depois nos seus tempos livres. Isso realmente é que é o sucesso, é quando os miúdos gostam tanto da atividade que fazem, que depois... Para isso tem que haver prazer. Exatamente, diversão. O Jorge falou em diversão. Esse é o meu lema, exercício é diversão e desporto é diversão. Claro. E que os miúdos obtenham... Este processo de ensino-aprendizagem pressupõe a aquisição de competências no domínio cognitivo, no domínio socioafetivo e no caso do desporto escolar, predominantemente no domínio psicomotor. Sem dúvida, trata-se de um conjunto de aquisições que serão úteis ao longo da vida. A questão que aqui se coloca de forma mais pertinente é que a promoção da cultura começa nas primeiras idades, portanto, introduzindo hábitos para a vida. E os hábitos para a vida adquirem-se, do meu ponto de vista, nas primeiras idades. É como aprender a gostar de um alimento, por exemplo, bacalhau. Os portugueses gostam de bacalhau porque foram ensinados bacalhau desde que nascem. A comer bacalhau desde as primeiras idades. A criança, o adulto, lava os dentes todas as noites antes de se deitar e a seguir às refeições, porque foi ensinado desde as primeiras idades a lavar os dentes. Ou seja, há um treino. É uma memória. Há um treino. Não teremos sucesso, do meu ponto de vista, em, por exemplo, utilizarmos meios de transporte alternativos, como sejam a bicicleta, se as crianças não forem habituadas no primeiro ciclo, desde o primeiro ciclo, a andarem de bicicleta, não forem treinadas a andar de bicicleta e não tiverem espaços para andar de bicicleta de forma segura. Eles, adultos, só utilizam a bicicleta de uma forma regular se isso estiver inscrito na sua matriz cultural. E é, digamos, são estratégias para a aquisição destes hábitos que nós temos de facto para evidenciar. Eu costumo contar muitas vezes aos meus amigos uma história que foi passada por mim, comigo, há cerca de 30 e tal anos, em Frankfurt. Estava eu com um grupo de pessoas numa grande avenida onde não vinha trânsito, nem de um lado nem do outro, em 500 metros para um lado e para o outro, estava vermelho e eu, um pouco à portuguesa, atravessei com o sinal vermelho. A meio do trajeto reparei que estava sozinho, olhei para trás e vi as 50 pessoas olharem para mim com um ar um bocado atónito, apesar de não haver carros de um lado e do outro. Bem, eu naquela situação, confesso, segui caminho e, digamos, senti que de facto... E não voltaste a olhar para trás. Prevariquei. Mas fiquei com a situação na memória por uma razão. É que no meio das 50 pessoas, passava-se isto nos anos 80, estava um membro do movimento punk, quer isto dizer, uma crina verde, todo vestido de cabedal com pregos, alguma pessoa que podemos considerar, não completamente, que seja antissocial, mas pelo menos, de certa maneira, asocial. E aquilo ficou-me na cabeça e fiquei a pensar porque é que aquele indivíduo não atravessou. E hoje tenho a certeza absoluta que ele não atravessou porque ele estava inscrito culturalmente na sua matriz enquanto pessoa. Ou seja, ele foi treinado enquanto criança que com o vermelho é mais seguro, venham ou não venham carros, a não atravessar. Quer dizer. E é por este trabalho não acontecer com os nossos jovens que nós vemos muitas vezes nas nossas ruas, jovens, menos jovens e idosos, a atravessarem a rua com o sinal vermelho, porque não há de facto, digamos, um treino, uma habituação nas primeiras idades. Eu aqui recordava algo dito por um filósofo que o meu pai me passou aqui há uns anos, que ia qualquer coisa neste sentido: semeia-se um pensamento e colhe-se uma ação. Semeia-se uma ação e colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito e colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter e colhe-se um destino. Eu acredito um bocado nesta questão do hábito como fator central para o desenvolvimento do caráter da pessoa e por consequência... E essa é a missão do desporto escolar? No desenvolvimento do seu destino. Sim, a missão do desporto escolar e das outras vertentes educativas da educação, que o Ministério da Educação consagra, é de facto preparar os jovens portugueses para encontrarem o seu próprio destino, em liberdade, sem dúvida, mas também e profundamente em autonomia. Hugo, ouvimos falar exatamente desta matriz cultural que adquirimos
quanto mais jovens, mais facilmente adquirimos o velho ditado português, que é pequenino que se torce o pepino. Portanto, quando falamos em modificação comportamental, a tua nova ou sempre paixão, pelo menos agora visível, uma vez que estás a investigar nesta área, modificação de comportamento, acreditas que tem que ser quanto mais jovem melhor, ou quanto mais jovem melhor sim, mas é possível aprendermos a modificar os nossos comportamentos de forma duradoura se já estiver na adolescência, ou se já for uma pessoa adulta, ou se mesmo se for um idoso? É possível fazer modificação? Existem estratégias para isto? O desporto escolar pode ter um papel nesta modificação de comportamento dos nossos alunos? Eu sei que fiz muitas perguntas em simultâneo, mas... Não, acaba por ser uma única, sim, como é lógico. Eu penso que nós modificamos o nosso comportamento, bem, também volto a dizer, não tenho um estudo presente na minha cabeça, mas cerca a cada 3 anos nós modificamos bastante a nossa personalidade e o nosso comportamento e portanto, quase como se a pele da cobra renovasse. E, portanto, é possível modificar comportamentos em qualquer altura da nossa vida. Sendo que, quanto mais cedo nós estabelecermos os hábitos, melhor. A minha questão, e o Jorge falou que não vamos modificá-los, então temos modificamos esses mesmos hábitos mais vezes. 3 em 3 modificamos. Não, há hábitos que se enraizam e que já não se alteram. São questões que, por exemplo, sei lá, aconteceu há pouco tempo, e relativamente pouco tempo, há cerca de 9 meses, uma modificação na minha estratégia de atividade física. Eu tinha que, para mim, a atividade física devia ser uma coisa mais estruturada e mais... Já foi há mais tempo, um ano e meio. Tinha que ser uma coisa estruturada, balizada, com um objetivo e tal. E aí pensei, não... Dá um exemplo do que é estruturado, balizada, com um objetivo. Quando fazia atividade física para mim e não... ia para um ginásio, tinha um programa que seguia, tinha parâmetros que controlava, guardava os resultados, portanto, era uma coisa com um objetivo... Muito estruturada. Sim, e que a atividade valia mais pelo objetivo em si do que propriamente pela atividade. E agora, virei um bocadinho, e por isso é que eu digo, e está a resultar, tenho feito bastante mais atividade física agora, porque a atividade física agora para mim é esta diversão e o objetivo da atividade física, que se bem que eu tenho sempre a saúde em pano de fundo, se bem que tenho a manutenção da composição corporal, a atividade física para mim agora vale por aquilo que eu faço em cada um dos momentos. E aproveito todas as oportunidades para fazer atividade física. Pode não ser a atividade física ideal, posso não achar que aquela atividade física vai corresponder exatamente àquilo que eu procuro em termos de benefícios ou de objetivo, mas eu divirto-me a fazer aquela atividade física. Exatamente. Então eu divirto-me a fazer aquela atividade física e faço de uma forma espontânea, pontual. Hoje é andar de patins, amanhã é jogar ténis, depois é jogar voleibol, correr, andar de bicicleta. Estás cada vez mais eclético. E divirto-me imenso. É uma coisa espetacular. E isso é uma das coisas que o desporto escolar pode dar. E eu digo muitas vezes aos meus alunos, vocês pensem, quando eu me debatia com problemas de sedentarismo, porque trabalhava imenso em imensos sítios e tinha dificuldade em encaixar Eras muito ativo, mas sedentário. Sim, tinha muita dificuldade em encaixar os momentos de atividade física no meu cotidiano. Eu dizia, vejam, eu na faculdade fiz imensas atividades. Eu posso fazer aquilo que me apetecer, porque sei jogar vôlei, independentemente do talento, sei jogar vôlei, basquete, futebol, handball, ginástica não me peçam assim, não tenho assim. Mas posso fazer atividades dentro d'água, sei andar de skate, sei andar de bicicleta. Portanto, para mim, é fácil adotar uma atividade. E é esta cultura desportiva que eu penso que o desporto escolar também pode transmitir às nossas crianças. Esta competência deles depois poderem optar por aquilo que mais apetecer. O Jorge falou aqui das bicicletas. Eu há pouco tempo estive em Amsterdão, andei o fim de semana todo de bicicleta e fiquei maravilhado. Porque toda a gente anda de bicicleta. Desde os miudinhos até os crescidos, toda a gente anda. E depois andam de bicicleta para se deslocar para o trabalho. Depois chegam ao fim de semana, eu vou a um parque, fui de bicicleta, não é? E visitar o parque, chego ao parque, um frio de rachar, e toda a gente a andar de bicicleta para curtir, a andar de skate e de patins. E penso assim, isto é que é cultura de atividade física. Claro, é uma coisa espetacular. Claro. Porque tem essa vivência desde as primeiras idades, e é isto que, de facto, o desporto escolar pode trazer, ou seja, a educação física permite um ecletismo, através dos programas de educação física desde o primeiro ciclo, permite um ecletismo de experiências
na corrida, em saltos, em lançamentos, nos jogos coletivos, nos patins e numa série de outras atividades, que depois são consubstanciadas pelos jovens em atividades competitivas entre eles, em que o grupo é vivido de uma maneira diferente na aula, e a atividade é vivida de uma forma sequente à aula de educação física, numa forma mais competitiva, que vai precisamente permitir, tal como já referido, a aquisição de um conjunto de sentimentos, que os jovens tenham emoção, sintam prazer, e que adotem, de facto, comportamentos de respeito pela regra, em autonomia, tenham responsabilidade nas decisões que tomam, favorecendo climas de comunicação entre eles, que é, de facto, o que se pretende que aconteça de uma forma saudável, de forma a permitir o seu desenvolvimento corporal, cognitivo, de competências, em harmonia, não é? O João estava aqui a falar de uma coisa que eu acho, estava a falar de tudo aquilo que eles obtêm, os sentimentos e as emoções, e há um muito importante que nós ainda não falámos, que é o sentimento de grupo, não é? De ser o grupo, não necessita de ser o grupo de elite, mas é um grupo, enquanto equipa, que tem, mesmo em desportos individuais, aquele grupo tem aquele sentimento de pertença, que é a terceira necessidade, que eu tinha falado, da teoria da autodeterminação, que faz-me lembrar uma equipa de voleibol que acho que foi o maior sucesso que eu já tive no desporto escolar, enquanto professor, uma equipa de voleibol que eu tive numa escola aqui no Restelo, e durante 3 anos eu treinei aquelas miúdas, e havia uma união muito grande, as miúdas fizeram rifas para comprar equipamentos com o nome, os pais iam levar as miúdas aos jogos, portanto havia à volta daquela equipa criou-se um sentimento de união, muitas delas agora jogam federados. E pertença de escola, que é outra coisa que tem perdido escola, ao longo uma das principais tarefas da adolescência é fazer amigos e pertencer a um grupo. E o desporto é um veículo extraordinário. É um veículo extraordinário para os jovens se poderem integrar, fazerem amigos e pertencerem a um grupo de uma forma saudável. Não se pratica individualmente, é como quem diz, mas não é vulgar vermos crianças a ir correr sozinhas, não é? Podem praticar atividades individuais, mas praticam-nas em grupo, mas praticam-nas em grupo. Tem que fazer equipa. O ténis é um desporto individual, mas estão vários a treinar ténis, não é? Portanto, há sempre grupo. Nós só começamos a correr individualmente, sozinhos, mais tarde, mais velhos, ou não será assim? Quando não temos companhia. Quando não temos companhia. Quando não temos companhia e ouvimos a musiquinha que temos no iPod, porque se tivermos companhia sabe muito melhor... não levar nada nos ouvidos e ir a conversar. Corremos com companhia. E esse exemplo das minhas miúdas que ainda hoje são super amigas, ainda hoje se dão muito bem, fora da escola, e pronto, ainda são as minhas meninas que de vez em quando se juntam para jogar vôlei. O nosso tempo está a começar a chegar ao fim e eu gostaria de pedir, na perspectiva de cada um como investigador e colaborador, inicialmente como colaborador, portanto tem uma visão muito próxima do desporto escolar, mas agora mais como investigador nesta questão de modificação comportamental, não esquecendo que estamos então a ensinar, a promover, a ensinar a gerir o comportamento do dia-a-dia, como é que vê o papel do desporto escolar e depois, a nível nacional, quais são as linhas diretivas estratégicas para pormos isto em marcha, a promoção, uma vez que todos acreditamos que o desporto escolar tem um papel nesta aprendizagem da gestão do nosso capital de saúde. Quais é que são essas linhas? Com o que é que ficamos aqui? Eu fecharia com as linhas mais orientadoras a nível nacional e começaria com como é que tu resumirias esta questão? Eu estou um bocado viciado agora nestas questões da autodeterminação, até porque estudo isto. Foste convidado para estar cá. Isto todos os dias estou a ler e a escrever. E por acharmos que é importante. E acho que realmente o desporto escolar faz todo o sentido. Eu limaria uma série de arestas, mas não vale a pena estarmos agora aqui a falar disso. Faz todo o sentido no quadro da escola, faz todo o sentido na promoção dos hábitos de atividade física para a vida e, como tu muito bem falaste, na transferência desses hábitos para outras áreas que não são da atividade física, como a alimentação ou a abstinência de outras substâncias nocivas. E, portanto, o que temos que cuidar
o que temos que cuidar é que as crianças sintam que há uma oferta suficiente para elas optarem, porque muitas não optam, e se nós continuarmos a oferecer futebol nos 3 pratos da refeição, haverá pessoas que não vão fazer a atividade, que se sintam competentes, e isso parte das aulas de educação física em que abordamos os conteúdos que depois vão ser alvo nas modalidades, nos treinos dos grupos de equipa para as competições, oferecer essas competências que as crianças depois se sintam aptas fisicamente e tecnicamente a realizar as atividades de uma forma autónoma. E depois o relacionamento. E esse relacionamento é com o professor, com os colegas, esse prestígio social até vem por arrasto. E acho que o desporto escolar é o veículo mais indicado, associado à educação física, o veículo indicado para garantir essas adaptações, digamos assim, no comportamento das crianças. Jorge de Sousa, o que é que o desporto escolar, como entidade nacional coordenadora do desporto escolar, o que é que está a fazer para melhorar esta ação do desporto escolar, ou a ação do desporto escolar nesta área, ou não é preciso fazer nada para melhorar, porque já estamos fortíssimos nesta área? Não, sem dúvida. É preciso pensar estrategicamente para podermos desenvolver, quer dizer crescer e quer dizer melhorar qualitativamente. Sem estar mandatado, até porque estamos para definir qual é a nossa estratégia, até porque estamos neste momento a desenhar uma estratégia para os próximos 4 anos. Que vai incluir bicicletas. Com certeza. Eu diria que naturalmente queremos aumentar a generalização do desporto escolar, que mais alunos pratiquem desporto escolar, que naturalmente queremos melhorar a qualidade do desporto escolar. Da oferta, portanto. E melhorar a qualidade passa por vários vetores, com certeza passará por mais treinos e mais jogos, melhor oferta nas escolas, e um terceiro vetor, sem dúvida, é fazer com que o desporto escolar, como meio educativo que é, contribua para o sucesso educativo dos alunos, porque é uma das vertentes que claramente pode, pelas razões que já dizimos, contribuir para esse sucesso, para o sucesso escolar dos alunos. O sistema educativo pode até representar uma grande poupança do sistema de saúde. No longo prazo. Não, isso está estudado há muitos anos, não? Nem vale a pena irmos para isso. Hoje sabe-se claramente, por estudos feitos, estudos europeus e estudos internacionais, que dizem claramente que há uma poupança de bilhões. Os Estados Unidos, podemos dizer, o estudo que eu me lembro, aqui há 10, 15 anos, a atividade física nos Estados Unidos correspondia, regular dos seus cidadãos, correspondeu, salvo erro, em 95, 2000, a uma poupança de 50 bilhões de dólares anuais. Bilhões de dólares. Ter ouvido bem. Sim, o impacto que tem na promoção da saúde, a prática regular do desporto, é de facto indesmentível. A questão, de facto, é a regularidade dessa prática, não é? Isso é que nós temos de assegurar, que há regularidade de prática não só dos alunos, mas dos cidadãos portugueses ao longo da sua vida. E que, no fundo, confina naquilo que é o tema da nossa conversa, a promoção dos estilos de vida saudáveis ao longo da vida. E assim terminamos esta nossa sessão webinar. Quero agradecer aos nossos 2 convidados por este momento muito agradável e, caso tenham alguma dúvida, deixar o nosso e-mail desportoescolar@dge.mec.pt, que teremos todo o prazer em esclarecer qualquer questão que nos seja colocada. Muito obrigada e até uma próxima. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.